Você já se perguntou como um banco pode quebrar o planeta inteiro e ainda sair com o troféu de empresa do ano? Não? Então prepara, porque hoje a gente vai fazer carinho na ferida. Todo mundo lembra da crise de 2008 como um erro, um grande tropeço do mercado. Uma falha trágica na matemática das finanças. Balela. A crise não foi um tropeço. Foi um projeto. Roteiro completo, com protagonistas bem pagos, figurantes endividados e um final onde os vilões saem ovacionados e o público perde a casa. Lá nos Estados Unidos, entre cafés importados e reuniões com vista para o Hudson, banqueiros começaram a empacotar títulos podres de hipotecas como se fossem o novo ouro financeiro. Era como vender cocô disfarçado de chocolate gourmet. E os investidores, com fome de lucro, compraram. Muito. Com gosto. Eles sabiam. Sabiam que estavam vendendo hipotecas de gente sem condição de pagar. Sabiam que estavam empilhando dívidas, como castelo de cartas em dia de vento. Mas fizeram mesmo assim? Por quê? Porque enquanto o castelo não caía, a comissão pingava. E se caísse, alguém ia pagar. Spoiler, esse alguém era você. E não era só um banco. Era um sistema inteiro vendendo fumaça com carimbo de investimento seguro. Agências de classificação de risco davam nota tais A para lixo tóxico. Era o equivalente financeiro a olhar um prédio em chamas e dizer que tá tudo dentro da norma. E aí, em setembro de 2008, o castelo caiu. O Lehman Brothers foi o primeiro a derreter. Uma instituição com mais de 150 anos, transformada em escombro moral num fim de semana. Foi o estouro do balão. E adivinha? Ninguém foi pego de surpresa. Só finge quem quer. As pessoas dentro sabiam. Só esperavam conseguir sair antes da explosão. Spoiler número 2. Conseguiram. Enquanto isso, do lado de fora do aquário de mármore, o resto do mundo quebrou junto. Milhões de famílias perderam casas, empregos, aposentadorias. Empresas pequenas fecharam, governos entraram em recessão e o discurso oficial foi: ninguém poderia prever. Mentira! Muita gente previu. Mas quem gritava era chamado de alarmista, de pessimista, de do contra. Afinal, quando o dinheiro entra, ninguém quer ouvir que o sistema tá podre. Só quando ele começa a feder. O mais engraçado, e quando eu digo engraçado, quero dizer triste num nível patológico, é que os responsáveis por isso tudo não só escaparam impunes, eles foram premiados. Literalmente. Com bônus milionários, com promoções, com convites para palestrar sobre como evitar futuras crises. O banqueiro que ajudou a detonar a economia virou especialista em resiliência do mercado. É como se o incendiário fosse contratado para dar curso de segurança contra fogo. Então, se você ainda acredita que a crise foi um desastre imprevisível, um raio que caiu do céu, sinto informar, mas você está assistindo a história pelo roteiro errado. Esse não foi um acidente, foi um negócio. Um plano de risco calculado, onde o lucro era garantido e o prejuízo terceirizado para o cidadão comum. A crise chegou como uma avalanche, mas a parte que ninguém te conta é quem estava no topo da montanha vendendo o ingresso para o espetáculo. E adivinha? Depois da destruição, eles desceram de helicóptero, com bônus. Enquanto milhões de pessoas perdiam suas casas, empregos, aposentadorias e sanidade,
Executivos dos mesmos bancos que empacotaram a crise como se fosse chocolate belga estavam, nesse exato momento, recebendo bônus de 6 dígitos, alguns de 7, com direito a champanhe. E a cereja? O dinheiro que pagou essa farra saiu direto do bolso do cidadão comum. Ou seja, você financiou o prêmio do cara que destruiu a sua estabilidade. Sim, você, ou alguém bem parecido com você, em algum lugar do mundo, pagando conta atrasada, enquanto o cara que vendeu títulos hipotecários tóxicos estava comprando casa nova em Aspen. E isso não é figura de linguagem, é histórico. Em 2009, o Bank of America pagou mais de os 3 bilhões de euros em bônus, no mesmo ano em que precisou de resgate federal. Traduzindo, eles erraram, quebraram o mercado, receberam dinheiro público e ainda foram recompensados pelo desempenho. Ah, mas tem mais. O AIG, uma seguradora que apostou errado em contratos de alto risco, foi resgatada com 182 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos. E assim que o cheque caiu, pagaram 165 milhões de dólares em bônus para os mesmos executivos que assinaram a papelada da destruição. O argumento era: precisamos manter os talentos. Os mesmos talentos que transformaram Wall Street num campo minado. Brilhante. E o mais impressionante é como isso tudo foi empacotado. Na TV, nos jornais, nas notas oficiais, a narrativa era quase poética. Precisamos salvar o sistema financeiro para proteger o cidadão. Aquele mesmo cidadão que, na prática, foi o primeiro a ser sacrificado. A casa do trabalhador virou dívida. A dívida virou derivativo. O derivativo virou título. O título foi vendido para o mercado. O mercado colapsou. O banco foi salvo. E o trabalhador continuou pagando juros, agora com recessão e desemprego como brinde. E isso foi vendido como inevitável. Como se a única opção fosse tapar o buraco feito pelos bancos usando o dinheiro de quem nunca nem chegou perto de um fundo de investimento. A verdade? Existiam outras opções. Nacionalizar temporariamente os bancos, exigir contrapartidas, limitar bônus, prender executivos. Mas nada disso aconteceu, porque os culpados estavam protegidos. Pela grana, pelos contatos, pelo medo de ver o mercado sem seu verniz brilhante. E aí a gente entra num tipo de humor que só o capitalismo é capaz de produzir. O cara que causou o colapso da economia foi promovido, ganhou cargo novo, foi para a conferência dar palestra, publicou livro sobre resiliência de mercado. Tem até autobiografia. Enquanto isso, o trabalhador que perdeu tudo ainda está explicando para o banco que não consegue pagar a dívida, com juros criados pela mesma crise que o banco gerou. A lógica é tão perversa que até os filmes que retratam esse período tentam dar algum alívio, mas nem Hollywood conseguiu esconder. Inside Job, The Big Short, Margin Call, todos contam a mesma história, de jeitos diferentes. Pessoas ganhando com o colapso e todo o resto pagando a conta. Você acha que isso ficou no passado? Fofo! O sistema aprendeu a lição. Só que foi a errada. Aprendeu que pode repetir. Então sim, os bancos foram salvos. Os culpados foram premiados. E a tragédia virou modelo de negócios. Se você chegou até aqui achando que, no mínimo, alguém ia ter sido punido de verdade, bem-vindo ao lado mais cínico da equação. A punição foi um PowerPoint.
A consequência foi um novo cargo. E o escândalo virou currículo. Por quê? O que deveria ser um momento de ruptura virou só mais um capítulo no manual de instruções do mercado. E nesse manual tem uma cláusula não escrita, mas seguida à risca. Quem quebra o sistema não é expulso, é promovido. E se você quiser entender como isso acontece, é só olhar para um conceito encantador chamado porta giratória. Parece nome de brinquedo de parque, mas é só a engrenagem mais suja do capitalismo financeiro moderno. Funciona assim. O sujeito começa como regulador. Trabalha em uma agência do governo, tipo o Secnusecurtir, ou algum banco central amigo. Ele é o fiscal, o cara que deveria impedir abusos, proteger o cidadão, travar as manobras perigosas dos bancos. Aí, depois de uns anos fiscalizando, ele pula para o outro lado da mesa. Vira conselheiro sênior de uma instituição que ele mesmo deveria ter investigado. E o salário novo é tão alto que nem cabe numa planilha de Excel sem travar. E não é teoria da conspiração. É histórico. Henry Paulson, por exemplo, foi CEO do Goldman Sachs. Depois, virou secretário do Tesouro dos Berkshire. Adivinha quem ele ajudou a salvar durante a crise? Sim, o mesmo sistema que ele ajudou a expandir como banqueiro. E surpresa, nada aconteceu. A imprensa chamou de conflito ético. A gente chama de jogada suja. E o que isso ensina? Que a punição virou simulação. A fiscalização virou vitrine. E os conflitos de interesse viraram networking premium. Imagina você cometer um erro grave no trabalho. Um erro que prejudica milhares de pessoas. A resposta da empresa? Te oferecer uma consultoria com bônus de assinatura e título de especialista em recuperação de danos. Agora multiplica por alguns bilhões de dólares. Pronto, você entendeu como funciona. E antes que você ache que isso é exclusivo de outros países, olha em volta. No Brasil também temos os nossos mestres da portinha girando. Gente que sai do governo direto para banco de investimento, ou de agência reguladora direto para a presidência de empresa que antes vivia sendo acompanhada de perto. O movimento é sempre o mesmo. Fiscaliza mal, vira parceiro. Ignora irregularidade, vira consultor. Protege o sistema, vira lenda do setor financeiro. É um mercado de recompensa ao silêncio e ao alinhamento. Porque no fim das contas, o que menos existe nesse jogo é o tal do interesse público. O público é só cenário. Figurante, gente que paga imposto e segura o rojão quando a bolha estoura. A engrenagem real gira entre quem cria os produtos financeiros e quem deveria fiscalizar esses produtos. Eles se conhecem, estudaram nas mesmas faculdades, jogam golfe juntos, frequentam os mesmos jantares, os mesmos fóruns, os mesmos reality shows de elite com nome tipo World Economic Summit. E o cidadão comum, onde entra nessa história? Spoiler, não entra. Ele só paga. Com recessão, com desemprego, com cortes nos serviços públicos, com anos de estagnação econômica, enquanto os responsáveis estão escrevendo livros sobre gestão de risco e palestrando em conferências com ingresso de $2.000. Você ainda acha que o sistema está quebrado? Não tá. Ele funciona exatamente como foi projetado. O problema é que ele não foi feito para funcionar para você. Se você ainda achava que a crise de 2008 foi
Problema lá deles, em Wall Street, resolvido entre CEOs de terno e acionistas estressados. Lamento informar, você pagou por isso. Mesmo que nunca tenha tido uma ação. Mesmo que nunca tenha entendido como funciona a tal da hipoteca subprime. Mesmo que na época estivesse só tentando sobreviver ao boleto da faculdade. Parabéns, você financiou o colapso. Porque o que ninguém diz no noticiário é que os resgates bilionários aos bancos vieram do cofre público. E esse cofre não é mágico. Ele tem dono. E adivinha? É o contribuinte. Quando os bancos quebraram, o governo salvou. Quando o governo salvou, a dívida aumentou. Quando a dívida aumentou, vieram os cortes em saúde, em educação, em programas sociais. Não se engane. A sua qualidade de vida foi sacrificada para manter os acionistas dormindo tranquilos em suas cobertas de cachemire. No Reino Unido, o NHS, o Sistema Público de Saúde, passou por um congelamento de gastos que durou quase uma década. No Sixth Nehru, o orçamento para programas sociais foi reduzido em nome da responsabilidade fiscal. Na Grécia, o salário mínimo despencou, o desemprego explodiu e aposentados passaram a viver com migalhas. Tudo isso enquanto os bancos, que causaram o desastre, reportavam lucros crescentes já 2 anos depois. Não é ironia, é escárnio. Você perdeu, eles lucraram. E quando a conta chegou, você ainda assinou sem saber. E essa assinatura veio em forma de aumento de impostos, de cortes silenciosos em verbas públicas, de reajustes mínimos no salário mínimo. E claro, de uma narrativa oficial dizendo que tudo era necessário para proteger a economia. Essa tal economia, aparentemente, tem CPF, se veste bem e frequenta eventos com vinho branco. Porque o resto do povo, esse aí, que pegue fila no posto de saúde. E antes que você respire fundo, achando que, pelo menos, aprendemos com isso, não. Sabe por quê? Porque o sistema entendeu que funcionou. Que é possível empacotar risco como lucro, explodir a bolha, ser salvo e ainda sair de herói. É o capitalismo sem consequências. O cassino onde a casa sempre ganha. E quem perde é só mais uma ficha descartável. Que vota, consome, paga tributo e ainda acredita que está jogando. E aí vem o detalhe mais indigesto. O dinheiro usado para salvar o sistema poderia ter sido usado para salvar você. Poderia ter bancado programas de infraestrutura, fortalecido políticas de habitação, financiado educação pública de qualidade, investido em energia renovável, saúde universal. Mas não, foi direto pro caixa de quem destruiu tudo. Com tapinha nas costas, coletiva de imprensa e a frase clássica: estamos tomando as medidas necessárias para estabilizar o mercado. Estabilizar para quem? Porque no ano seguinte, a vida já tinha voltado ao normal. Para eles, os executivos voltaram às reuniões, os bônus voltaram a pingar, os fundos de investimento voltaram a crescer. E você voltou ao parcelamento, de conta que não fecha, a sensação de que alguma coisa está errada, mas que ninguém explica direito. Pois agora você sabe, a crise não foi só deles, foi sua também. Você não causou, mas pagou, com suor, com imposto, com sua paciência. Se isso parece revoltante, ainda não acabou.
Se você achava que depois de toda essa carnificina econômica, hipotecas podres, bônus indecentes, resgates públicos, corte em serviços essenciais, o mínimo que ia acontecer era a falência moral dos envolvidos. Sinto muito. Eles não só não quebraram, eles evoluíram. E hoje estão mais lucrativos, mais limpinhos e mais premiados do que nunca. Aquele banco que participou ativamente da construção da bolha vendeu lixo como ouro, gerou desemprego em massa e colapsou metade do planeta? Pois é. Ele agora tem um novo aplicativo com cashback e função investimento sustentável. Porque aparentemente, depois de afundar a economia mundial, o que eles mais queriam era plantar árvores e te ensinar a poupar com consciência ambiental. Parece piada, mas é só o marketing do pós-apocalipse. Porque o sistema não pune. Ele recompõe imagem. E o que a gente viu nos anos seguintes à crise foi uma verdadeira operação estética institucional. Os bancos mudaram logos, investiram em branding, contrataram agências de PR para limpar o nome e abriram frentes de educação financeira. Para quem, adivinha, ainda está pagando as consequências do rombo anterior. E você aí, com seu cartão de crédito negado no mercado, talvez nem perceba que já está conectado a essas instituições, porque agora elas estão em todos os lugares. Na fintech que você ama, no banco digital que te dá limite por emoção, no patrocínio da sua série favorita. Eles não só sobreviveram, eles viraram parte do seu cotidiano, com interface amigável, frase motivacional e cartão personalizado com seu nome gravado em baixo relevo. E a cereja do bolo, eles continuam lucrando com os mesmos mecanismos que geraram o desastre. Derivativos, alavancagem, apostas de alto risco disfarçadas de inovação. Só que agora, tudo isso vem embalado com uma nova roupagem. Produtos estruturados, gestão de patrimônio, soluções personalizadas de liquidez, o mesmo cassino, mas com cortinas novas. E a nova moda é dizer que agora aprendemos que o sistema é mais robusto, que existe regulação, que os bancos centrais estão atentos, claro, sempre atentos, até a próxima bolha. Porque se tem uma lição que ficou da crise de 2008, foi a seguinte: pode explodir à vontade, desde que você saiba quem vai varrer os cacos. E já ficou claro quem vai? Você. Sempre você. Com a conta, com o débito, com o silêncio. Enquanto isso, os CEOs continuam circulando em Davos, assinando contratos, aparecendo em capas de revista com o título de líder visionário, como se não tivessem quase afundado o planeta em nome de lucro trimestral. E se você ousa lembrar do passado, te dizem que é hora de olhar para frente, de esquecer, de aceitar que o mercado é assim mesmo. Não, não é. Foi feito para ser assim. E continua sendo, porque funciona perfeitamente para quem manda. Você achou que os bancos tinham sido punidos? Eles foram promovidos. Você achou que o sistema tinha sido reformado? Ele foi só maquiado. Você achou que nunca mais cairia nessa? Olha o seu extrato. Vê quem está cobrando taxa de manutenção de conta digital enquanto te oferece educação financeira em vídeo de 90 segundos. A história termina aqui, mas o ciclo continua. Porque enquanto existir gente distraída, vai ter banco lucrando com a distração. Enquanto existir desespero, vai ter produto financeiro para vender esperança.
E enquanto você acha que tá no controle, alguém tá vendendo o controle por 8%, 9,90 em 12x, sem juros, mas com cláusulas escondidas. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma nova crise, respira. Você já sabe o roteiro e já deve até saber o nome do banco. Spoiler, ele nunca saiu de cena. Ele só mudou o slogan. Bom, se você chegou até aqui, parabéns. Sobreviveu a um colapso econômico explicado com calma, cinismo e um pouco de sarcasmo indigesto. Agora você já sabe quem apertou o botão, quem lucrou com a explosão e quem limpou a sujeira com o salário parcelado. Se quiser descontar a raiva em palavras, o campo de comentários tá logo ali. Se quiser continuar cavando, tem mais vídeos esperando. Porque a crise foi só o trailer. E se o algoritmo ainda te respeita, talvez ele jogue esse conteúdo para mais alguém que também achava que o banco é meu amigo. Mas, claro, tudo depende de quais botões você apertar agora. Porque no fim das contas, até o sistema precisa de um empurrãozinho. Ao contrário dos bancos, aqui nada é resgatado automaticamente.